Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites do Game 7, Detroit Pistons contra a equipe do Cleveland Cavaliers. Quem vencer vai enfrentar a equipe do New York Knicks, valendo aí o prêmio, né, de vencer a Conferência Leste e enfrentar a equipe do Spurs ou do OKC pela final da NBA. Vem comigo, deixa seu like, se inscreve no canal, vai ter um mod de 20 pra vocês especial desse jogo, tá galera? Desse jogo 7, muito brabo. Aqui nos comentários ou na descrição, não deixe de pegar, tá? Vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever. Me chamo Fabão, sou apostador aqui há bastante tempo no esportes americanos e também mercado de luta. São as duas modalidades que eu opero. Então vamos pra cima, rapaziada. Pistons e Cavaliers. Bom, rapaziada, vamos pegar o contexto desse jogo, tá? Primeiramente, a equipe dos Cavaliers vem de uma derrota dentro de casa, né? Eles estavam 3-2 a série para a equipe dos Cavaliers. Então, eles tiveram a oportunidade de ganhar dentro de casa e fizeram feio, cara. Fizeram feio, né? Perderam na bola, tá? Perderam por 20 pontos de diferença, 21 para ser exato. E, cara, faltou perna, faltou contundência. A gente viu o Detroit Pistons jogando muito bem coletivamente. Eu cito aqui pra vocês, cara, 6 jogadores pelo menos fizeram mais de duplo dígito. Não teve nenhum jogador assim que se destacou, fez 25, 30 pontos. Foi um jogo coletivo, uma atuação muito boa defensivamente. Você vê até o Jalen Duren, que é um cara que tá muito criticado, mas jogou muito na defesa. Inclusive teve a melhor nota aqui do score, do flash score. Então, cara, realmente, coletivamente, a equipe dos Pistons parece que está mais inteira fisicamente na série. E é uma equipe que, além, claro, né, de ter alguns jogadores mais jovens assim, mas é uma equipe que parece que coletivamente está melhor. A equipe dos Cavaliers está dependendo muito ou do jogo do Mitchell ou do jogo do Barba, tá? Então, galera, o primeiro jogo que eu vou pegar, né, primeiro palpite, melhor dizendo, é a vitória da equipe do Detroit Pistons. Tem uma coisa, galera, em esporte, pelo menos eu acredito nisso, que é aquela parada que é universal. Serve para qualquer esporte. Quem não faz, leva, tá ligado? É aquela parada que tá no livro do esporte. E a equipe da Detroit Pistons demonstrou, né, realmente, de fato, porque que foi aquela equipe que ganhou a temporada regular em primeiro lugar, tá? Na primeira colocação. Cara, o que eu vou citar de vantagem? Vamos falar de números agora. A equipe do Pistons dentro de casa é uma equipe que é muito forte, tá? Se você for pegar aqui, foram 7 jogos jogados nesses playoffs. O primeiro jogo que eles perderam foi 7 jogos, 5 vitórias, mas as duas derrotas foi aquele Game 1 contra a equipe do Orlando Magic, que assim, eles estavam meio frio na série e tudo mais, o Magic surpreendeu. E o outro jogo, né, que foi até o último mais recente, foi uma prorrogação, cara. E prorrogação é aquela parada, beleza, tem mérito, mas é meio cassino, né? É aquela parada assim, você tem que ser melhor naqueles minutos. E aí, pô, cara, sei lá, cair todas as triplas, enfim, aí prorrogação não é tirando mérito, mas ainda assim não resume ao que foi a partida inteira geralmente. Então, cara, o que eu cito? A equipe do Pistons tem uma vantagem muito boa jogando dentro de casa, tá? 7 jogos, 5 vitórias. E assim, cara, a equipe dos Cavaliers fora de casa teve muita dificuldade, tá? Teve muita dificuldade. Se você for ver, eles perderam todos os jogos contra o Raptors e ganharam apenas um, que foi o mais recente na prorrogação. Então, cara, tipo assim, eu acho que é o cenário perfeito pra gente pegar a vitória da equipe dos Pistons, principalmente porque no último Game 7 que a equipe dos Pistons jogou, que foi contra a equipe do Orlando, cara, eles subiram muito o nível, cara. A torcida abraçou muito, fez muito barulho. A equipe dos Pistons ganhou por mais de 20 pontos de diferença. Então foi assim, um jogo que dentro de casa o mando de quadra fez a diferença. E é nessa leitura que eu vou de novo. Acho que esse jogo sendo Detroit, a equipe dos Pistons não perde, tá? Eu vou com a vitória da equipe do Detroit Pistons. Falando em palpites de jogador, cara, vou pegar até como exemplo o Game 7, tá? O jogo 7 que os Pistons enfrentou a equipe do Orlando Magic. Quem foi o principal jogador? Vocês sabem quem foi? Cade Cunningham. Fez duplo-duplo, 32 pontos, tá? Foi 10 vezes para a linha do lance livre, melhor plus-minus do time, maior minutagem do time. Então, se você pega no jogo 7, que é o jogo de vida ou morte, que se você perder, tá fora, tira férias, vai para Cancún, vai para Punta Cana. Se tu ganhou, tu vai enfrentar a equipe do New York Knicks, você tem que confiar no melhor jogador do time, no cara que vai mais ficar dentro de quadra, o cara que teve o melhor plus-minus, o cara que tem a maior média de pontos, o cara que até estava na corrida por MVP. Então a gente tem que pegar o PRA, pontos, rebotes e assistência do Cade Cunningham. Marca, linha mais ou menos está flutuando entre mais 39,5 mais 40,5 pontos, rebotes e assistências. E por que eu cito o Cade Cunningham, cara? Porque ele é um cara que, além de estar fisicamente muito bem e dentro da série, você vê aqui que nos últimos 4 jogos ele jogou 39 minutos, 48 e 42. Então, meu amigo, se a gente pega um jogo de basquete que é 12 minutos cada quarto, né? 48 minutos no total. Cara,
a gente pode ver um Cade Cunningham descansando muito pouco aqui hoje, quiçá jogando a partida inteira. Ok? Então o PRA pontos rebotes de assistência do Cade Cunningham, pra mim, eu acho que assim, é o mais lógico a se fazer. É o melhor jogador do time jogando dentro de casa e enfim, tem que confiar nele, tá? E é um cara que assim, já fez duplo-duplo, nessa série contra os Cavaliers chegou até a fazer triplo-duplo, né? Que é aquela marca de 10 rebotes e 10 assistências. É o cara que, assim, cara, toda jogada ofensiva passa pela mão do Cade Cunningham, então não tem muito pra onde fugir. Então esses dois primeiros palpites vai ser vitória da equipe do Detroit Pistons, PRA pontos rebotes e assistências do Cade Cunningham. Mais um recado especial. Você já deixou seu like, se inscreveu? Lembrando que tem a odd 20, tá, galera? Especial exclusiva desse jogo 7 Pistons Cavaliers aqui nos comentários ou na descrição. Você não vai deixar de pegar, né? Eu sei que não, então já pega aí, fechou? Rapaziada, vamos continuando aqui. A gente tem o próximo palpite, o Dennis. Ah, só um recado especial. Eu tenho uma odd muito boa pro Cade Cunningham hoje, uma super odd, tá? Que eu vou mandar lá no meu grupo gratuito. Se você ainda não faz parte, é 100% de graça. Por lá envio várias dicas, bilhetes prontos. Quando eu solto o vídeo, eu posto lá. Entradas em jogadores, múltiplas. Cara, é realmente um diferencial você tá lá. É 100% de graça. Pra você entrar, é só você pedir que eu vou te aceitar lá no grupo, tá? Não tem muito segredo. É só ir na descrição, nos comentários. Próximo palpite, cara. Como vocês sabem aqui, meu estilo de análise, eu gosto muito de números, né? Eu gosto muito de estatística, inclusive eu peguei gringo, inclusive eu mandei até mesmo no grupo gratuito esse palpite no último jogo entre Cavaliers e Pistons. E eu vou mandar de novo, tá? Galera, melhor do que falar qualquer coisa é ter números, né? E Cavaliers e Pistons tem um palpite aqui que bateu em 100% dos jogos. Foram 6 jogos e 6 vezes esse palpite bateu, que é a linha de mais 2,5 assistências do Dennis Jenkins. Por que que eu acho que isso bate? Para começar, se vocês observaram aqui no último jogo, eu vou pegar o jogo mais recente dessa série, tá, galera? O jogo que aconteceu no dia 15, anteontem. O Dennis Jenkins, ele começou de titular. Então, cara, você tem um Cade Cunningham jogando de point guard, você tem o Jalen Duren de center, você consegue colocar o Tobias Harris e o Thompson flutuando ali de ala, mas quem está sendo o alarmador, o shooting guard, é o Dennis Jenkins, tá? E assim, cara, o porquê que eu gosto dessa linha de mais 2,5 assistências? Se você for ver, a marcação dos Cavaliers vai muito focada no Cade Cunningham, principalmente quando eles duplam. Coloca 2 defensores para ir dar o bote no Cade Cunningham e tentar roubar a bola. Ele é obrigado a passar a bola, e geralmente essa opção é o Dennis Jenkins. E quando você faz a dupla marcação, geralmente sobra um jogador dentro do garrafão. Então, várias vezes o Dennis Jenkins está conseguindo achar o Jalen Duren e o Alza Thompson embaixo do garrafão. E tem mais uma parada. Se você for ver, o Dennis Jenkins, cara, ele começa essa série não passando dos 30 minutos, tá? Só que aí, cara, não sei se vocês repararam, o Tobias Harris, inclusive o último jogo, que jogo horrível do Tobias Harris, hein, rapaziada? Não sei se vocês nem notaram isso. O Tobias Harris, aqui, perdeu minutagem, meus amigos. O Tobias Harris estava ali jogando 36, 40 minutos. No último jogo ele jogou 25. Fez 6 pontos só, não entregou nada. Tá? Inclusive, cara, o técnico dos Pistons é uma parada. Ele é um cara muito presente dentro da quadra. Ele tá enxergando tudo. Cara, ele tirou o Tobias Harris e deu mais minutos pro Dennis Jenkins. Dennis Jenkins passou da marca de 30 minutos. No jogo de prorrogação chegou a passar na marca de 40. Então essa linha de 3 assistências bateu em 100% das vezes. O contexto está extremamente favorável. Ele é um cara jovem, tem 24 anos de idade só. Né? Então assim, cara, eu vou com o Dennis Jenkins para 3 assistências. Como eu disse, é um palpite estatístico. Nós estamos falando de questão de valor. São 6 jogos, 6 vezes bateu essa linha. Fechou? Rapaziada, próximo palpite aqui e último, tá, das nossas unidades é o seguinte. Cara, a gente vai acabar pegando algum jogador dos Cavaliers e dos Pistons aqui. É fato, é inegável, né? Só que tem só um detalhe assim também, tá, galera? Porque é um palpite que me agrada muito. É o over limite dessa série, tá? Você tá conseguindo pegar uma marca de 200 pontos nessa partida pagando bem, eu acho que vale meia unidade, tá? Bateu em todos os jogos dessa série, tá? Então, linha de mais 199,5, mais 200, dá pra botar num bingo também. Geralmente a galera me pergunta a questão de over e under, então já deixo claro o meu posicionamento aqui, mas aí, cara, não é tipado isso. Coloca no bingo, coloca no troco, enfim. Nosso último palpite é o seguinte, cara. Vamos falar aqui de James Harden e vamos falar aqui de Donovan Mitchell. Por que eu vou citar esses dois jogadores pra gente operar? Porque é o seguinte, cara, essa equipe dos Cavaliers, primeiramente, a rotação tá muito ruim. A gente não tá vendo os reservas dos Cavaliers entrando e impactando, como por exemplo o Jalen Tyson, tá? Jalen Tyson jogou 2 minutos no último jogo, 3 no penúltimo.
E é um cara que fez uma temporada regular muito boa, jogou 26 minutos de média, entregou 13 pontos de média. Cadê esse cara? Então, cara, a equipe dos Cavaliers é uma equipe que está muito centrada no James Harden e no Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell é um monstro, obviamente. Desculpa. Ele é um cara que nessa série ele chegou a marcar mais de 30 pontos em 3 jogos consecutivos, porém nos últimos 2 jogos ele sumiu. Né? Sumiu assim, não jogou mal, mas não jogou igual estava jogando antes. É nesse sentido que eu quis dizer. Tá? Ele entregou... Geralmente, cara, a linha do Donovan Mitchell fica em torno de 35, 36 PRA, pontos, rebotes e assistência. Ele não conseguiu passar da marca de 30 em nenhum dos últimos 2 jogos. Tá? Já ao contrário, James Harden, que tem uma linha mais ou menos de PRA, pontos, rebotes e assistência flutuando em torno de 30 a 31, bateu essa linha nos últimos 3 jogos com muita tranquilidade. Então, cara, a gente vive uma questão que é o seguinte: ou a gente confia no James Harden, que está com a linha mais baixa jogando melhor, ou a gente confia no Donovan Mitchell, que é o cara mais jovem, é o cara que teve a melhor sequência dos Cavaliers nessa série, como eu disse. Foi o cara que teve 3 jogos consecutivos passando da marca de 30 pontos, inclusive fazendo mais de 40 pontos. Entendeu? O que eu tô sentindo falta aqui? Do Barba passar a bola, meu irmão. O Barba passar a bola. O melhor jogo dos Cavaliers foi quando o Harden fez 11 assistências. E quando ele consegue achar os companheiros de quadra, geralmente a equipe dos Cavaliers vem bem. Por exemplo, no último jogo, 4 assistências só. Um cara que tem quase 8 de média por jogo na temporada regular. Então eu tô sentindo essa falta do Barba, mas a marcação dos Pistons tá muito boa. Então, cara, eu vou assumir o risco e vou confiar no Donovan Mitchell. Tá, eu vou confiar no Donovan Mitchell, PRA. Eu acho que hoje ele vem pra jogar a partida inteira. Papo de nem descansar. Se descansar é 2 minutos, 3 minutos. Eu vejo hoje o Donovan Mitchell jogando mais de 40 minutos, tá? Eu vou confiar nele. PRA, pontos, rebotes, assistências, Donovan Mitchell. Então, só pra recapitular. Vitória da equipe do Detroit Pistons, cara, dentro de casa não tem jeito. É um time que, assim, jogou muito bem. E eu vou destacar novamente aqui pra justificar essa vitória dos Pistons o mando de quadra fora de casa dessa equipe dos Cavaliers, tá? Foram 3 jogos fora de casa contra a equipe dos Raptors, perdeu os 3. E foram 3 jogos contra a equipe dos Pistons e ganhou apenas 1 na prorrogação, perdeu os outros 2. Então a história que tá bem negativo. O time dos Pistons cresce muito dentro de casa e já demonstrou isso na série contra o Magic, tá? Onde eles jogaram 4 jogos, venceram 3, inclusive o jogo derradeiro, que foi o Game 7, que vai ser o de hoje, ganharam por uma diferença de 20. Cade Cunningham, aí é chover molhado, melhor jogador, cara mais dentro da série, deve jogar a partida inteira. 3 assistências do Danny Jenks, porque basicamente bateu em todos os jogos dessa série. E o PRA, pontos, rebotes e assistências do Donovan Mitchell. Tá na hora dele subir o nível. Foi o cara que foi o melhor jogador dos Cavaliers aí nessa série, disparado por muito, né? Pelo menos as maiores médias. Tem a odd 20 pra vocês aqui no link fixado. E não deixe de entrar no meu grupo gratuito do Telegram, tá, galera? Vai ter uma super odd lá do Cade Cunningham que eu vou mandar pra vocês. Não deixe de pegar. Pra você pegar os meus melhores palpites, galera, eu vou te convidar para o meu grupo VIP, tá? O grupo VIP é onde eu trabalho, né? Minhas melhores entradas, operações ao vivo, bingos múltiplas de odds altas. Então, assim, basicamente eu não opero somente no basquete, tá, galera? Claro, eu opero na NBA, basquete europeu, NBB, mas eu também opero no mercado de beisebol, de hóquei no gelo, e esportes, tênis, inclusive Cine vai jogar daqui a pouco. Então, rapaziada, é isso, tá bom? Jogo hoje às 9 horas, né? Transmissão, como é jogo único nas maiores plataformas, deve passar na Amazon, na ESPN. Então você vai com a sua preferência, né? De qual narração você gosta mais aí, sem muito segredo, fechou? Tamo junto, forte abraço, vamos forrar, valeu!